No batismo com o Espírito Santo, por exemplo, a pessoa só vai falar em línguas a partir do momento que ele se deixar dominar pelo Espírito Santo, de tal maneira que até o membro mais difícil de ser controlado, que é a língua, seja controlado pelo Espírito Santo. Então, quando é que a pessoa vai falar em línguas? Quando o Espírito Santo estiver no total controle dessa pessoa, até da sua língua, que é o membro mais difícil, o último a ser dominado. Então a pessoa pode ser totalmente dominada, mas a sua língua, às vezes, ele não é batizado com o Espírito Santo, porque a língua não se deixa dominar, a pessoa não se deixa dominar integralmente. Então não recebe o batismo com o Espírito Santo. Assim também para ser usado pelos dons do Espírito Santo, para poder trazer uma mensagem, né? Para falar alguma coisa a alguém, a língua deve ser totalmente dominada pelo Espírito Santo. Por isso, muitas vezes, as pessoas não conseguem aí ter um dom do Espírito Santo, porque não se entregam, não se deixam dominar. Ou se deixa o corpo, mas falta a língua. Então, se nós analisarmos bem, quem nunca se arrependeu de alguma coisa que falou? Acho que todos nós, um dia falamos alguma coisa, que quando nós lembramos daquilo que nós falamos, a gente fica, eita, para que eu falei? Por que eu fui falar isso? Sempre tem então aquele arrependimento de uma coisa que nós falamos sem pensar. Então, diante de Faraó, o imperador do Egito Antigo, o patriarca José aproveitou sabiamente um momento ímpar em sua vida. Antes de responder as perguntas sobre os sonhos do monarca, José as ouviu e refletiu sobre elas. Em seguida, orientado pelo Senhor, respondeu sabiamente a Faraó. Gênesis 41, 16. Então veja bem que José é um exemplo aí de quem ouvia, né, atentamente o que Deus queria dizer. Então ele ouviu o que Faraó queria dizer e ele procurou então uma resposta em Deus. Ele não respondeu segundo o que ele achava, o que ele pensava. Ele esperou a resposta de Deus. Quando a resposta veio sobrenaturalmente para ele, então ele transmitiu essa resposta vinda diretamente de Deus. Foi aí uma manifestação do Espírito Santo através de José, uma revelação, né? Uma palavra aí de sabedoria, falando uma coisa que ia acontecer no futuro. Então temos de aprender a refletir sobre o que vamos dizer e falar no tempo certo. Pese bem as palavras e ore como o rei Davi. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Salmos 141, 3. Então veja bem, pese bem as palavras. Então seria o que? Você vai ter tempo de analisar o que você vai falar. Pesar aí quer dizer, você vai pegar cada palavra e ver o que você vai falar antes de falar. Então você vai saber falar corretamente o que deve ser falado. Então Davi ora e ele diz, então, põe-se uma guarda, então, na minha boca. Põe aí uma tranca, né? Vamos dizer assim, vamos usar a palavra forte, põe uma tranca aí, para mim não falar o que não devo falar. A Bíblia diz, olha, é como maçãs de ouro e salvas de prata, as palavras ditas a seu tempo. Então existe aí as palavras que devem ser faladas na hora certa, né? O kairos de Deus, aí, o tempo certo de Deus. Então nós devemos aprender a ver esse tempo certo e as palavras certas a serem faladas para que tragam bons resultados. Tópico 3, controle a sua ira. Uma terceira admoestação encontrada no versículo 19 da carta de Tiago expressa o seguinte: tardios para se irar. A ira é um profundo sentimento de ódio e rancor contra outra pessoa. Uma vez descontrolada, ela não produz a justiça de Deus, mas uma justiça segundo o critério da pessoa que sofreu o dano, a vingança. Então, se nós permitirmos que a ira nos domine, nós vamos falar palavras impensadas. Vamos despejar palavras procurando o quê? Ferir a outra pessoa que nos feriu. Então, a pessoa falou alguma coisa que nos ofendeu, nós queremos vingança e nós abrimos o espaço para a ira, para que a ira fale palavras que vão ofender também aquela pessoa. Então, o que a Bíblia nos ensina? Que quando alguém nos ofende, nos fere, nós devemos o quê? Oferecer a outra face. Mostrar o quê? A face espiritual que nós temos. Mostrar o lado espiritual. Então a pessoa nos dá um tapa,
nós vamos oferecer outra face. Isso quer dizer o que? A pessoa nos ofendeu, nós vamos responder com o lado espiritual. Vamos responder mansamente. Vamos responder de tal maneira que essa pessoa vai ficar envergonhada de ter falado aquilo conosco. Mas o que acontece na realidade, na maioria das vezes, é que nós respondemos da mesma maneira que o outro falou. No mesmo tom, na mesma altura ou mais alto que o outro ainda, e com palavras às vezes até mais duras que o outro falou conosco. E isso vai causar uma briga, uma discussão, uma divisão, uma inimizade, porque não soubemos falar como deveríamos falar na hora certa. Então não reagimos corretamente. Então falamos sem pensar. E isso nós falamos e fazemos direto em nossa vida. E o resultado da nossa vida é exatamente essas palavras que nós falamos sem pensar. Então devemos corrigir isso, cada um de nós analisarmos e vamos corrigir essa maneira de nós falarmos. A palavra de Deus não proíbe o crente de ficar indignado contra a injustiça. Isaías 58, 1,7, Lucas 19, 45. Contudo, ao mesmo tempo, a Bíblia estabelece limites para o nosso temperamento não se achar irrefletido, descontrolado, deixando-nos impulsivamente irados. Efésios 4, 26, Provérbios 17, 27. O cristão, templo do Espírito Santo, tem de levar sua mente cativa a Cristo, 2 Coríntios 10, 5, e manifestar o fruto do Espírito Santo, o domínio próprio, Gálatas 5, 22. Fuja da aparência do mal, tenha autocontrole. Então a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então a Bíblia não proíbe que você tenha uma ira. Agora a Bíblia proíbe que você dê lugar a essa ira e que essa ira se transforme numa ira humana puramente. Uma ira que produza coisas ruins, que não produza edificação, que não produza uma melhora, que seja uma ira que não seja da parte de Deus, que não seja uma indignação contra pecado, contra uma heresia, contra alguma coisa errada. Então tomemos cuidado, que às vezes a ira não é contra o erro, não é contra a falsa doutrina, não é contra a idolatria, a ira não é contra alguma coisa que está indo contra Deus, mas é uma coisa pessoal, e essa ira é pecado, essa ira é errada. Então sempre nós devemos dar lugar à ira, desde que ela seja a ira que vem então de Deus. É um zelo produzido pela presença de Deus em nós, uma revolta que dá por as pessoas estarem agindo contrariamente à palavra de Deus. Agora, lembrando-nos que nós não lutamos contra pessoas, mas lutamos contra o reino de Satanás, os demônios, potestades e Satanás, que nós devemos lutar contra essas forças espirituais da maldade dos lugares celestiais. É assim que a Bíblia ensina. Não é lutar contra as pessoas, mas contra aquilo que incentiva as pessoas a serem más, a serem ruins, a fazerem coisas que Deus não permite, que não agradam a Deus. Então, não são as pessoas que são as nossas inimigas, são os demônios, é Satanás com seus demônios. Então a Bíblia ensina que nós devemos ter a mente cativa, ou seja, presa. Presa onde? Na palavra de Deus. Sempre analisarmos segundo a palavra de Deus, sempre falarmos segundo a palavra de Deus, sempre termos aí a orientação do Espírito Santo, sempre nos lembrando que nós temos aí o fruto do Espírito com as qualidades do fruto do Espírito, e nós temos aí amor, bondade, benignidade, nós temos aí temperança, domínio próprio, longanimidade, tudo então são qualidades desse fruto que nós devemos desenvolver, principalmente ao falarmos com as pessoas. Na parte 2 nós temos aí praticante e não apenas ouvinte da palavra, Tiago 1, 21 a 25. Temos aí tópico 1, exertai-vos da palavra, tópico 2, praticai a palavra, tópico 3, persevere ouvindo e agindo. Tópico 1, então, enxertai-vos da palavra, versículo 21. A palavra de Deus é o guia maior do crente. E para que a palavra atinja efetivamente o coração do servo de Deus, este precisa acolhê-la com pureza e sinceridade. Isto é, firmar uma posição radical, rejeitando toda a imundícia e a malícia mundana.
recebendo o Evangelho com mansidão e sobriedade. Leia os Evangelhos, persiga em conhecer a mensagem divina de Cristo Jesus, mas igualmente abra o coração para ouvir a voz do Senhor. Então a palavra de Deus é o nosso guia, é o prumo. Nós vamos ser medidos por ela e devemos então sempre procurar ler essa palavra, escutar essa palavra e guardá-la no nosso coração, na nossa mente, principalmente no nosso espírito. Ela precisa penetrar lá dentro. E para isso nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que ter disposição para ouvirmos, para aprendermos essa palavra. Nós temos muitas pessoas que se recusam a ouvir a palavra. Temos hoje na igreja pessoas que, quando existe uma pregação, um ensino, ele não vai ou sai da igreja na hora. Pessoas precisam aprender, cantores, né, precisam aprender a ouvir a palavra de Deus. Os pregadores precisam ouvir a palavra de Deus. Não é só transmitir, precisa ouvir também. Então nós devemos procurar ouvir, ler a palavra de Deus ouvindo, ler alto, voz audível, para nós ouvirmos Deus falar conosco. Em oração devemos procurar a resposta de Deus, ouvir a voz de Deus. E devemos frequentar, ouvir também a palavra de Deus, nos cultos, ouvir a pregação da palavra de Deus. Na escola bíblica dominical, procurarmos ouvir o ensino da palavra de Deus. Então devemos sempre, não existe um crente que não vai à igreja, que nunca vai para ouvir, só vai para falar, não existe isso. Todo crente deve estar disposto a ouvir também. Não é só falar, devemos também ouvir. Agora, quando ouvirmos essa palavra, nós não devemos estar com a mente mundana. O que acontece muito com as pessoas. Então, o padrão dele, o pensamento dele, está moldado pelas coisas do mundo. Então, se a pessoa viciada em novela, por exemplo, quando se fala em adultério, para ele não tem problema nenhum, porque está acostumado a ver isso e já torce por isso e acha graça, acha prazer e acha bom isso. Então, quando ele vai a um culto que se fala de adultério, para ele tem outra maneira de pensar. Ele não abre o seu coração. Ele não quer saber do jeito de Deus. Ele quer saber do jeito do mundo. Seu coração já está torcido, já pendeu para o lado errado. Seu ouvido não consegue mais ouvir a verdade e aceitar essa verdade. Não consegue mais se submeter à vontade de Deus, ao desejo de Deus, à ordem de Deus, à palavra de Deus. Então devemos abrir os nossos corações para ouvirmos Deus falar e devemos aceitar o jeito de Deus. A norma é de Deus, o jeito certo é de Deus. Devemos nos submeter. Então vamos ouvir com o coração sincero, puro e com o pensamento voltado para Deus, nos humilhando diante de Deus, aceitando a vontade de Deus, o jeito de Deus, e não o nosso, nem do mundo, nem da sociedade em que nós vivemos. Tópico 2, praticai a palavra. Versículo 22 a 24. O escritor sacro não tem interesse em que o leitor da epístola apenas acolha a palavra no coração, antes deseja que o crente a pratique, como está no versículo 22. Não pode haver incoerência entre o que se diz e o que se faz, para quem é discípulo de Jesus. Se amar a Deus e ao próximo são os maiores dos mandamentos, então devemos porfiar em vivê-los. Quem acolhe a palavra rejeita tudo que é imundo, maligno, perverso, injusto, dissimulado, insincero. Não apenas isso, mas igualmente abre a porta do coração para tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Do contrário, seremos identificados com um homem que contempla a própria imagem no espelho e depois se retira, esquecendo-se completamente dela. Há pessoas que olham para o Evangelho e ouvem, mas sem memória e perseverança. Não dão nenhuma resposta ao sequência ao chamado de Jesus Cristo. Versículos 23 e 24. Deus nos livre desse engodo. Então o crente, ele não é apenas um ouvinte da palavra, mas ele também é um praticante dessa palavra.